Agora, eu queria mostrar aí as condutas indecentes que o ser humano pratica. Veja bem se os senhores concordam comigo. Veja em primeiro lugar lá, que não pagar o que é justo. Por exemplo, o indivíduo que ganha salário mínimo para sustentar toda uma família, é um pagamento indecente que o indivíduo recebe. A indecência não é vamos dizer, o indivíduo andar nu pela rua. Isso pode ser contra os costumes, né, morais, mas não é uma coisa indecente. Por exemplo, o indivíduo que vai no restaurante, quer pagar o mínimo de gorjeta para o garçom, o indivíduo que não ajuda ninguém, o indivíduo que às vezes é milionário, não gasta um centavo para ajudar o próximo. Ele podia criar organizações, podia ajudar milhões de pessoas, como o caso do indivíduo que criou, né, a internet lá nos Estados Unidos, que tem 50 bilhões de dólares. O que é isso, né? Ainda fazem homenagens a ele. Uma vida totalmente indecente. O indivíduo que tem 1 bilhão de dólares tem uma vida indecente, se ele não usa isso para o bem. O indivíduo rico que não usa o dinheiro para o bem é indecente, é imoral. Então, em segundo lugar, veja lá, o indivíduo que cuida só de si, cuida só do próprio interesse, o indivíduo que é egocêntrico, né? Que olha só para si próprio, que como se não houvesse mundo, só ele no mundo. Ou mesmo um indivíduo, né, que, vamos dizer, guia carro como se a estrada fosse dele, ele está na esquerda devagar, não sai, não dá lugar para os outros, provocando até desastre, né, provocando irritação nos outros. É uma coisa totalmente indecente que ele faz, né? O indivíduo, ele tem que falar o bem, né, como eu estava querendo agora dizer, ele tem que falar aquilo que é útil para os outros. O indivíduo é intrigante, ele está sendo indecente. O indivíduo que só se queixa está sendo indecente. Em terceiro lugar, veja lá uma ideia, mostrar a cara emburrada. Por que muitos, né, indivíduos ficam emburrados, levantam de manhã assim com cara fechada, que os outros até têm medo de olhar para ele. Ele às vezes é chefe de uma firma, ele entra tão emburrado lá que todo mundo sai correndo. Isso é uma coisa totalmente indecente, né, que o indivíduo faz. O indivíduo que não mostra uma cara boa, o indivíduo que não é caridoso, é indecente. Veja que há uma ideia, né, que muitos clientes têm, que a pessoa deve ser autêntica. Então, por exemplo, diante do outro, quer falar uma coisa pesada, então fala, isso é autêntico. Quer xingar outro, xinga. Quer maltratar outro, maltrata. Não ajuda ninguém. É um indivíduo que tem uma atitude de oposição à vida, a tudo. Então, isso não é uma atitude assim, vamos dizer, genuína, autêntica. Isso é uma atitude, vamos dizer, demoníaca. O ser humano tem que fazer um esforço muito grande para ter uma atitude coerente, uma atitude sã, uma atitude caridosa. Veja em quarto lugar o que eu escrevi. O indivíduo que banca o surdinho, né? Que não quer ouvir o que o outro fala, né? Os senhores conhecem, né, aquela história do grupo de leões, né, que estavam lá e apareceu um fulano tocando flauta. Então, os leões estavam contentes lá ouvindo, se deliciando com a música do flautista. De repente chegou um outro leão e atacou o flautista e matou. Então os outros disseram, aí, lá veio o surdinho, compreende? O leão surdo que matou o outro, porque ele não ouvia nada do que era útil, né? Então a pessoa que não quer ouvir os outros, se fala uma coisa, ele não entende. Então sempre tem que repetir uma vez, duas, três. Ou então ele ouve aqui e já esqueceu depois de um segundo. É um indivíduo que quer aborrecer os outros. Em quinto lugar, o ser humano que não quer ver o que passa no mundo.
ele não quer saber de notícia nenhuma do mundo, não ouve nenhum rádio com noticiário, televisão. Ele quer ficar alheio à humanidade. Ele não quer participar com os problemas do mundo para melhorar, para resolver. É um indivíduo que tem uma atitude, a gente chama imoral, né? Indecente. Porque muitos pensam que questão de indecência, de imoralidade é ligada ao sexo. Olha, isso é totalmente secundário na vida psíquica. A questão que leva o indivíduo a ficar doente é mais questão espiritual, de soberba, de arrogância, né? De inveja, de ira, de maledicência. É o indivíduo inimigo ao bem que manifesta isso, inclusive com palavras e ações. De acordo, Cláudia? Sim, de acordo. E, inclusive, Dr. Kepp, essas inversões, né? De onde estão a causa dos nossos problemas, se estão na nossa vida afetiva sexual, se estão na vida social ou se estão mais no nosso interior, esse é um assunto que nós vimos nos dedicando ultimamente, mais do que nunca, e percebemos que quanto mais doente uma sociedade é sinal que os seus componentes são mais doentes interiormente. Então retornamos dentro de instantes para darmos continuidade ao programa de hoje. Até já!